gente pode colocar aí uma questão específica e concreta e muito grave, que é a questão fiscal. A pergunta que eu faço aos dois é exatamente essa: que passos podem ser dados visando uma disciplina fiscal que permita que os juros comecem a cair? Porque o Brasil vive esse drama, as empresas vivem isso, os consumidores estão endividados. Por quê? Tem o juro e atrás do juro tem a questão fiscal. Que posições objetivas os senhores têm para combater objetivamente isso? Eu começo, Aldo? Eu acho que a gente tem que começar com uma reforma fiscal na área da despesa. Nós temos, a experiência internacional demonstra que o controle de gastos no longo prazo, ele cria regimes fiscais mais funcionais e que conseguem segurar a curva da dívida. O nosso deputado federal, Ken Kataguiri, ele produziu uma PEC junto com os deputados que faz um controle justamente dessas despesas e que é muito enfática e é muito rígida. Essa reforma, ela endereça não só privilégio do judiciário, mas endereça questões como, por exemplo, indexações que envolvem BPC e aposentadoria, renúncias fiscais de lobbies poderosíssimos. Essas renúncias fiscais têm um impacto fiscal gigantesco. Ela endereça questões que envolvem a reforma da Previdência e certos privilégios que existem dentro do regime previdenciário brasileiro e que, caso passe, uma expectativa de em 10 anos você tem uma economia na casa dos 3,3 trilhões. Lógico que todo o Brasil, toda reforma tem algum tipo de mitigação, né? Mas se a gente falar em 3,3 trilhões, a gente fala num controle, nessa curva galopante da dívida que a gente tem, e aí a gente passa a falar em redução de taxa Selic, maior espaço discricionário para investimento por parte da Presidência da República, que hoje não tem basicamente espaço para investir, para gastar, e aí sim a gente começa a falar de juros que fazem com que o empreendedor e o cidadão possam, investir mais na produção e o outro consumir mais. E aí a gente começa a endereçar outros problemas brasileiros importantes. Aldo. O país vive aquilo que os economistas chamam de voo de galinha, que é o voo curto e o voo baixo. O atual governo tem duas políticas econômicas. Uma é aumentar a despesa e a outra é aumentar imposto para pagar a despesa em ano eleitoral. Política de crescimento o governo não tem. O país tem crescimento sofrível, porque não tem como um país crescer com taxa de juros de 15%, que é a taxa oficial, a taxa real no banco é mais do que 20%. E com uma relação de investimento do PIB de 16% do PIB. Você olha para a China, é 3% de juros e 40% de taxa de investimento. Eu acho que o Brasil tem como reduzir despesa, e é preciso reduzir. Não é fácil, porque agora o Supremo acabou de dizer que o teto do judiciário é de 76 ou 78 mil reais, com a antecipação de quinquênio e outros benefícios para o judiciário. Então, eu creio, diferente do que acha o Renan, que o primeiro passo é fazer o ajuste pela receita. O país começar a crescer, remover os obstáculos ao crescimento do país, remover os obstáculos criados pelo Supremo, criados pelo Ministério Público, criados pelo IBAMA, criados pela FUNAI, criados pelo juiz de primeiro grau. Você olha num país que a Vale do Rio Doce tem 70 bilhões de reais autorizados de investimento, esperando licenciamento. Outras empresas privadas têm 300 bilhões esperando licenciamento. É claro que se você remove esses obstáculos, você vai ter um choque de investimento privado que pode fazer o país voltar a crescer, e aí o Estado pode ter recursos. Então você tem que combinar a redução de despesa onde isso for possível e necessário, com uma política de ajuste fiscal pela receita, que é o que o Brasil abandonou, praticamente. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal e deixe seu like.